A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcius. Olá, amados irmãos, com muita alegria, que nesse instante, juntos, elevemos os pensamentos ao mais alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso querido e amado Mestre. Primeiramente, agradecemos pela riquíssima oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida que a paz, o amor e o perdão do nosso amado Mestre nos ilumine, nos proteja, nos conduza à prática do bem. Desta forma, alcançando o nosso objetivo pessoal, o progresso moral e intelectual. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 23. Ao seu. Parte 2. A chegada de Jerônimo conduzindo o pobre e desajustado ao seu não causou surpresa aos dirigentes da instituição. Já esperando por sua chegada estavam também Peixoto, Cássio, Moreira e Geralda, trabalhadores comprometidos com as entidades inferiores que agora, fora do corpo, ali estavam para serem informados das derradeiras orientações. Cada um possuía um tipo de lucidez maior ou menor sobre o encontro naquele ambiente. O menos preparado para isso era Alceu, que era mantido sob a proteção direta de Jerônimo para que, por ele sustentado, tivesse clareza de pensamento e entendimento no aproveitamento àquela hora importante. À frente de todos, Ribeiro, Bezerra de Menezes e Adelino, seguidos logo depois um pouco mais afastados por Jurandir, Dalva, Alberto, Lorena, Meire, Cornélia, Horácio, Plínio e Alfredo, que se posicionavam em semicírculo para os entendimentos daquela hora. Ribeiro tomou logo a palavra para aproveitar aqueles breves momentos. Filhos queridos, vocês são trazidos aqui nesta hora importante de suas vidas para as decisões muito sérias que modificarão para melhor ou para pior o destino de seus espíritos. Por isso, abram bem os ouvidos, escutem com a mente e o coração aquilo que nosso amorável Paizinho irá lhes comunicar. Dito isso, cedeu espaço para a palavra do generoso Bezerra. Meus queridos filhos, a hora da vida é cheia de alegrias e oportunidades. Na sua infinita bondade, Deus nos concedeu a inteligência e o sentimento para desenvolvê-los a fim de que nos garantissem a capacidade de escolher com conhecimento de causa. Seus destinos estão em suas próprias mãos. Tocados pelos interesses imediatos
suas almas estão se distanciando do caminho do bem, ao elegerem o negócio com os sentidos no lugar das responsabilidades morais, com o próprio burilamento interior. Então, deliberamos reuni-los neste momento, para este último encontro. Dirigindo-se agora especificamente a cada um deles, Bezerra procurou ser claro e direto, facilitando a fixação dos ensinamentos. Ao seu, bendita hora em que os fantasmas do passado podem ser exumados da consciência que pensamos ser apenas o velho caixão de ossos acabados. Aproveite, meu filho, a notícia da responsabilidade antes que o caminho se torne mais áspero. Seus adversários o espreitam e por mais que tentemos fazer o bem em seu favor, todos estamos nas horas das próprias decisões. Se parar de se iludir ou de procurar justificativas fáceis para fugir da responsabilidade, demonstrará o desejo de se melhorar e estará à altura do auxílio que Deus lhe oferece todos os dias. No entanto, se deseja seguir outro caminho, prepare-se para as dores e as transformações indispensáveis que a hora da terra comporta para todos. Informe-se sobre a doutrina amorosa que dá voz aos mortos e entenda que nossos desafetos se transferem de dimensão, mas nossas dívidas seguem conosco para onde formos. Não é mais a hora das aparências de bondade. Agora é o momento da bondade divina pulsar dentro de seu íntimo. Nenhum crime é grande demais para o coração de Deus, desde que o arrependimento do Filho seja verdadeiro e seu desejo de reparação igualmente sincero. Voltando-se para os outros 4, considerou Partenal. Filhos de minha alma, temos estado juntos nesta jornada de construção do novo homem. Durante todos estes anos, depois de muitos trabalhos e aprendizados variados, estamos sendo chamados à aferição de nosso aproveitamento efetivo. As portas da casa do Pai nunca se fecharão para nenhum de seus filhos. No entanto, existem escolas adequadas para cada tipo de estudante, bem como salas de aula com metodologias distintas de acordo com as necessidades de despertamento. Até agora, vocês têm sido admitidos aqui como trabalhadores de boa vontade, através dos quais outros infelizes encontram o caminho. No entanto, vocês têm desperdiçado as oportunidades de caminhar pela estrada que tem aconselhado os outros a percorrerem. Anos e mais anos têm sido testemunhas do descaso com que além tem tratado a divina mensagem, contaminados pelos interesses materiais nas diversas áreas da personalidade. Suas condutas têm demonstrado a falta de dedicação à obra divina, como seria de se esperar. Diante de tal circunstância, e uma vez que não existe violência na casa de Deus, foram trazidos até aqui hoje para que sejam informados de que, a partir de hoje, para nós, não possuem mais vínculos de trabalho espiritual com esta instituição. Poderão aqui permanecer e se modificarem suas inclinações, se vencerem a insinceridade, se tornarem irmãos mais verdadeiros de seus companheiros, se pararem de viver vidas duplas, triplas ou múltiplas aqui dentro e fora daqui, se as suas transformações morais forem de tal monta que atestem o grau de sinceridade de seu arrependimento, poderemos recebê-los novamente no círculo dos trabalhadores devotados da causa. No entanto, mantê-los sobre esse compromisso tão grave sem que se conduzam como deveriam, seria agravar os efeitos dos destinos que têm praticado por livre e espontânea vontade. Diante da lei, até agora vocês têm sido classificados como servos de Deus, tramando contra a obra de Deus. Tentamos estender-lhes todo tipo de auxílio,
para que se modificassem essa situação. Como nada mudou seus comportamentos, a última ajuda possível que nos resta é liberá-los dos compromissos para que suas atitudes equivocadas pesem menos sobre seus ombros nas horas da apuração das responsabilidades. Quem sabe com isso obtenham uma consequência menos desagradável quando lhes tocar o caminharem rumo aos próprios destinos. Estamos, pois, desligando-os desta casa, a benefício de vocês próprios, e não por causas outras, como a mágoa ou ressentimento enraizados nas atitudes do passado, ou naquelas que estão pretendendo tomar contra a instituição. Saberemos compreendê-los como irmãos envolvidos pelas coisas do mundo das quais não quiseram se divorciar adequadamente, como aqueles que, servindo a Deus e a Mamon, tentaram conciliar as coisas celestes com as coisas mundanas, sem o conseguirem. Não se esqueçam de que, doravante, os efeitos de seus atos não serão abrandados por nosso amparo, nem nossos conselhos poderão ser ouvidos em seus pensamentos. Uma vez já ter ficado claro não apreciar esse tipo de aconselhamento. Daqui para frente, seus atos atestarão plenamente o que são, seja no bem, seja no mal. Que Jesus os ilumine sempre, filhos queridos. Quem sabe um dia nos encontraremos novamente no mesmo lado da luta. A palavra singela e fraterna de Bezerra de Menezes escavava aquelas almas que, diante daquele luminoso espírito, pareciam apequenar-se nas misérias que guardavam dentro de si mesmas, iludidas sobre a manutenção de tais segredos diante dos olhares superiores. Peixoto, impressionado, tentava resistir ao choro, sem impedir que lágrimas escorressem de seus olhos. Cássio não levantava a cabeça, recordando-se das leviandades praticadas às escondidas. Moreira, como Cássio, estava extremamente incomodado com o peso da consciência, enquanto Geralda parecia fazer de conta que não era com ela. A pobre moça, perdida em seus sentimentos, não possuía a maturidade espiritual para observar tudo aquilo com seriedade, aprofundando as advertências de fora, a meditar sobre si mesmas, sobre a legitimidade de suas escolhas, na certeza de que Deus e seus prepostos tudo sabem a nosso respeito. Como a maioria dos espíritas e dos cristãos, de todas as denominações, pensavam eles que poderiam parecer bons de dia e maus durante a noite, parecer honestos nas manifestações sociais ou coletivas, mas na esfera pessoal, continuarem tão degenerados quanto a maioria do mundo. Terminada a comunicação, cada qual foi levado de regresso ao seu destino, acordando no leito com as emoções daquela hora. Apesar de não terem registrado a exatidão dos conceitos daquele instante, todos sentiriam que haviam estado em momento muito grave e decisivo para seus destinos. Quem sabe se com tudo isso, pesando em seu inconsciente, adotassem outros caminhos que não os da calúnia, do amotinamento, da atitude mentirosa e esquiva, decidindo-se a não praticar os atos que tinham em seus planos, atendendo às sugestões inferiores das entidades que os manipulavam. Em geral, o ser humano não valoriza adequadamente as vantagens de que desfruta e nem as concessões com que se vê beneficiado, até o momento em que as perde. Então, soa um alerta íntimo e daí para frente, com a consciência despertada pela supressão dos benefícios naquilo que interpreta como um rebaixamento, começa então a lutar para reconquistar a antiga consideração. O dia que se aproximava, então, seria a nova oportunidade para que cada um demonstrasse o que verdadeiramente desejava no tocante aos próprios anseios. Ao seu
acordando no corpo depois de ter descansado, trazia o entendimento alargado pelos alertas daquele amoroso espírito. E ainda que não soubesse de quem se tratava, levantou-se da cama, tocado por uma vontade, ainda que tênue, de procurar uma saída mais adequada para os infelizes compromissos do passado. Uma explicação para aquele fenômeno tão intrigante, de que se fizera observador direto, sem conseguir controlar a própria reação. Geralda despertou em sua casa, sem qualquer lembrança imediata ou remota daquele encontro espiritual. Sentia, contudo, o coração descontente, turbulento, apertado, sem saber o motivo. Atribuíra este estado pessoal ao susto da noite, quando o desconhecido ao seu quase pusera tudo a perder no ambiente físico. Sim, é verdade, pensava ela. Essas ocorrências perturbam nosso espírito e, sinceramente, não sei onde estava seu Jurandir quando permitiu que um estranho permanecesse em nossa reunião. Acho que estas coisas não deveriam acontecer porque depois a gente é que paga o pato, ficando com as sobras das vibrações densas. Não eram os seus desejos amorosos reunidos para destruir o relacionamento de um casal comprometido que lhe surgiam como motivo para o mal-estar. Não. A causa de sua angústia íntima era o erro de Jurandir, que possibilitou a permanência daquele desequilibrado senhor na reunião da noite anterior. Queridos leitores, amados irmãos, fazemos aqui um parênteses para lembrar que a Geralda, trabalhadora da casa espírita, ela tinha o anseio de conquistar um trabalhador da casa. E esse trabalhador era casado. Ela fazia planos exatamente para provocar este trabalhador. Voltamos à leitura. Em outra casa despertava Cássio, o infeliz irmão, desajustado, na vivência das farras descompromissadas. Surpreendentemente, levantara-se do leito irritado, como que indignado com um sonho revelador, no qual se sentira desmascarado. Das ideias que arquivara em sua mente de espírito naquela noite, ficara-lhe a noção de haver sido descredenciado pelos espíritos com uma represália por suas escolhas de vida, que o consideravam uma ofensa à sua liberdade pessoal e o melindrara profundamente. Teria ou não o livre-arbítrio? Poderia, fora do centro espírito, levar a vida que melhor lhe aprovesse? Ou precisaria ser um bonequinho dos espíritos e dos conceitos do Evangelho? Porque os espíritos se metiam com sua vida pessoal se dentro do centro continuava agindo dentro dos padrões e das rotinas seguidas. Não era uma pessoa. Cumpria seus deveres, comparecia às reuniões, procurava ser assíduo, ajudava com alguns recursos financeiros, mas nunca lhe parecia estranho a discrepância entre os que doava para ajudar os aflitos em qualquer parte e as volumosas quantias consumidas em suas aventuras etílicas nas festas de embalo ou na realização dos seus caprichos. Na verdade, Cássio era um trabalhador rotineiro, de superfície, imaginando que sua vida pessoal poderia continuar sendo a mesma, desde que se oferecesse ao trabalho mediúnico, em alguns horários da casa espírita. Além disso, supunha ainda que os seus protetores teriam de protegê-lo de todos os males e baixas vibrações, mesmo nos lugares inferiores que frequentava e onde desfrutava dos gozos mundanos. É dando que se recebe, costumava dizer, achando-se coberto de razão. Continuando a pensar sobre o sonho da noite, que lhe parecia mais real do que de costume, dizia consigo mesmo: se os espíritos não querem mais me ajudar, pois bem, eu sei me virar sozinho. Quem disse que preciso deles? Afinal, aquele não é o único centro espírita da cidade. Recebendo as sugestões mentais dos perseguidores invisíveis, começou a conjecturar. Quer saber? O casal seu é um bom exemplo da falta de proteção dentro do próprio centro. Afinal, como é que os espíritos dirigentes de um trabalho que se diz tão sério
e compenetrado deixa que um maluco se descontrole daquela maneira. Certamente que as entidades espirituais superiores, se estivessem tomando conta dos trabalhos, teriam impedido que aquele indivíduo fizesse aquele carnaval. Se eles sabem tudo, como deixaram que as coisas se tornassem sustentáveis? Eram as mesmas sementes de discórdia que as entidades manipuladoras estavam semeando no interior dos outros 3 trabalhadores em vigilantes. Era importante que Cássio apoiasse Peixoto, para assim terem mais força e causarem maiores prejuízos ao trabalho espiritual daquela instituição. Além do mais, essas entidades estavam aliadas a outras que queriam garantir para si as energias do médium, companheiro de noitadas e aventuras nos ambientes pouco apropriados, onde se associavam nas trocas vibratórias. Também desejavam afastá-lo da rotina do trabalho no bem, nos 2 dias da semana, quando vários de seus comparsas eram atraídos para o esclarecimento mediúnico, enfraquecendo a invisível turma da bagunça. Já Moreira, o outro irmão envolvido por espíritos do mesmo Jaez, apresentava idênticos questionamentos ao G. Cássio, valendo-se do incidente que é o seu para duvidar da integridade da casa espírita e da direção espiritual que nela se mantinha vigilante. Igualmente ferido em seu orgulho em virtude do cancelamento de seus compromissos de trabalho, ao invés de acatar o convite da regeneração moral, preferira investir a fantasia de vítima e partir para o contra-ataque, criticando aquilo que não concordava, a condução dos atendimentos, as disciplinas consideradas por ele como exageradas, alicerçando suas acusações no exemplo do destempero de Alceu, impróprio para uma instituição que se supunha escudada nas forças de bons espíritos. Peixoto, por fim, despertara carregando o coração oprimido, com um peso muito grande em sua consciência, tocado pelas palavras de Bezerra, sobre a supressão do compromisso. No entanto, a pressão das entidades inferiores que se ocupavam de sua sensibilidade logo se fez sentir, a fim de transformar seus pensamentos de arrependimento em sentimentos infantis de desestima, de indiferença para com as suas necessidades pessoais tão graves quanto precárias. Está vendo, Peixoto? O que dá ficar 30 anos servindo como burro de carga para os que alegam fazer o bem, quando você mais precisava deles? O jogar na lata do lixo? Que cristianismo fajuto é esse, Peixoto? Estão querendo se desfazer de você, tirando o que seus méritos construíram ao longo de tantos anos de serviço. Como é possível uma coisa dessas, Peixoto? E lá se foi Peixoto, imaturo, pelo mesmo caminho da autocomiseração. Infelizmente, nenhum dos 4 trabalhadores da mediunidade havia se preparado para a vida seguindo os conselhos do Divino Mestre. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Amados irmãos, e assim encerramos o nosso abençoado capítulo de número 23, onde o desfecho foi o desligamento desses médiuns da casa espírita, sendo eles Peixoto, Cássio, Moreira e Geralda. E tudo isso ocorreu depois do caso Alceu. Interessante percebermos que todos esses irmãos, absolutamente nenhum deles, observaram o seu próprio comportamento inadequado. Acusaram o desequilíbrio da casa ou o seu desligamento em razão do que ocorreu com Alceu, naquele atendimento pelo qual o dirigente da casa espírita, o Jurandir, permitiu que Alceu participasse. Será que isso acontece muitas vezes nas casas espíritas? Nas casas? Será que isso pode ocorrer com nós?
Então seguimos o conselho muito bem observado ao final dessa leitura. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Palavras do nosso amado Mestre Jesus. Daremos continuidade à nossa leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.